Fidel e os tiranos de opereta. Tínhamos sido todos avisados. E, no avião, voltamos a ouvir: cuidado! A instrução vinha dos agentes de informação cubanos. Cuidado com o que vão dizer. Os norte-coreanos instalam microfones em tudo. Ouvem tudo. Filmam tudo. Tudo não significava apenas o gabinete do presidente, a sala do Conselho dos Ministros ou a casa de um diplomata, caso houvesse a necessidade de uma investigação, como em Cuba. Tudo era absolutamente tudo: elevadores, corredores de hotéis, quartos, banheiros e até mesmo latrinas. Na primeira visita oficial, que foi também a última, de Fidel Castro à República Democrática Popular da Coreia, ou seja, a Coreia do Norte, eu estava curioso para verificar se a espionagem cubana dizia a verdade. Nosso Iliotin, vindo de Moscou, aterrissou e estacionou em frente ao tapete vermelho desenrolado na pista do aeroporto de Pyongyang. O ditador Kim Il-sung, com um cap que lhe dava ares de pai bonachão, estava ao lado de seu filho e sucessor, Kim Jong-il, à espera do visitante. Fidel, com um tchapka russo na cabeça, desceu a escada e deu um vigoroso abraço no grande líder, que era uma cabeça menor que ele. Ao lado dos coreanos, sua estatura, seu chapka e seu longo sobretudo faziam com que parecesse um ogro siberiano. Era impossível não ver o tumor do tamanho de uma bola de beisebol na nuca de Kim Il-sung, que não se deixava operar por paranoia. Uma jovem se aproximou para oferecer um buquê de flores a Fidel, e 500 balões foram soltos nos ares. Houve ainda uma parada militar, com marchas a passo de ganso. Finalmente, os dois chefes de Estado embarcaram numa limusine preta e conversível que, escoltada por uma esquadra de 30 motoqueiros, rumou para a capital. A recepção foi grandiosa. Nos 40 quilômetros que separavam o aeroporto da capital, dezenas, ou melhor, centenas de milhares de coreanos formavam um corredor de honra, agitando bandeiras cubanas e coreanas. Retratos de Castro e de Kim apareciam a intervalos regulares, a cada 50 metros. A cada curva, em aparições furtivas, bailarinas vestidas de branco, amarelo ou azul celeste agitavam leques, sombrinhas ou fitas, executando coreografias como autômatos sob o céu triste e cinza de Pyongyang. Como meu veículo estava 1 quilômetro à frente do carro presidencial, pude ver como as autoridades conseguiam o perfeito alinhamento da população, que, hiperdisciplinada, se mantinham atrás das linhas brancas que havia de um lado a outro da rua. Nada se devia ao acaso. Quem ultrapassasse a linha, mesmo que com a ponta do pé, recebia uma paulada aplicada por militares impiedosos, posicionados a cada 10 metros. Vi essa cena se repetir ao longo de todo o trajeto. Ela me fez pensar numa única coisa: no adestramento de cães. Outra coisa chamou minha atenção. Todos os coreanos usavam a mesma roupa, como os soldadinhos de chumbo. E as surpresas não paravam por aí.
Os cubanos a trabalho em nossa embaixada nos disseram que o primeiro dever de um coreano ao acordar era limpar o pedaço de rua que ficava à frente de sua casa. Também contaram das penúrias que os obrigavam a ir de trem à Coreia do Sul para abastecer a embaixada com alimentos e provisões de todos os tipos. O objetivo dessa viagem oficial de 2 dias, de 8 a 10 de março de 1986, era simples. Para Fidel, tratava-se de retribuir a gentileza dos coreanos, que todo ano o convidavam à Embaixada de Havana para festejar a proclamação de sua independência, obtida em 9 de setembro de 1948, e que nunca esqueciam de lhe oferecer algum presente no dia 13 de agosto, seu aniversário. Claro que também se tratava de nutrir os laços entre países irmãos. Com esse fim, foi assinado um Tratado de Amizade e Cooperação entre Cuba e a Coreia do Norte. Tudo foi muito protocolar. Visitamos a cidade, onde nenhum outro veículo circulava além das viaturas policiais. Admiramos a estátua em bronze de 20 metros de altura dedicada ao dirigente coreano. Depois, Kim Il-sung mostrou orgulhoso a Fidel a maquete do projeto de uma barragem em construção numa província. Em 3 dias, El Líder Máximo foi condecorado 3 vezes. Recebeu a Medalha de Ouro da República Democrática Popular da Coreia, a Ordem da Bandeira e a Medalha da Glória Combatente. Uma noite, no Grande Teatro de Pyongyang, assistimos a um balé que ninguém entendeu, a não ser Fidel, que tinha um tradutor. Mas como o culto à personalidade estava presente em tudo, é possível que a peça fosse uma homenagem a Kim Il-sung, que ao longo de toda a viagem me deu a impressão de ser um homem introvertido e temido. Ele não precisava dar ordens para ser obedecido. Bastava um olhar, e os assistentes se mobilizavam, rivalizando em obsequiosidade. No entanto, devido à barreira da língua, era impossível se comunicar com os colegas coreanos para saber mais sobre o país, os dirigentes, os costumes. De modo que tive a impressão de estar mergulhado num filme mudo e surrealista. Quanto à onipresença dos microfones, mencionada por nossos serviços secretos, eu estava decidido a tirar aquilo a limpo. Assim, no dia seguinte à nossa chegada, peguei o elevador do hotel com um colega cubano e decidi dizer-lhe, mostrando a maior sinceridade: Sabe de uma coisa? Eu gostaria de ler as obras de Kim Il-sung em espanhol. Devem ser muito interessantes. Em Cuba, infelizmente, são impossíveis de encontrar. Uma pena, não acha? Um pouco mais tarde, fomos ao jantar de gala oferecido em homenagem ao comandante. Na mesma noite, ao voltar, surpresa! Todos os membros da delegação cubana encontraram, em cima de suas camas, as obras completas de Kim Il-sung em espanhol. Os microfones do elevador estavam bem regulados. Naquela noite, vi Fidel embriagado pela primeira e última vez na minha vida. O chefe da escolta tinha me pedido que montasse guarda
na frente da suíte presidencial de Fidel, anunciando que em dado momento Juanita visitaria El Comandante. Como já mencionei, a coronel do Serviço de Informação Cubana, Juana Vera, ou Juanita, não era apenas a intérprete de Fidel, também era sua amante. Pouco tempo depois, ela de fato foi bater à porta da suíte, onde passou 2 ou 3 horas antes de voltar para o seu quarto. Mais tarde ainda, El Comandante, que sempre dormia a uma hora bastante avançada da noite, entreabriu a porta. Imediatamente me levantei da cadeira em que estava para me inteirar do seu desejo. Ele, porém, colocando apenas a cabeça para fora, retirou-a de súbito num movimento de recuo e pavor. Sanches? Perguntou preocupado, como se estivéssemos num castelo mal assombrado. Quem são essas 2 pessoas na nossa porta? Logo percebi que estava com a voz pastosa. Ao que tudo indicava, devia ter bebido vários decilitros do uísque Chivas Regal de sua mesa de cabeceira. Hã? Comandante, não vejo ninguém. Claro que sim, ali. Quem são essas pessoas? Entendi que Fidel estava falando do nosso reflexo no imenso espelho que cobria toda a parede do corredor, em frente à porta da suíte. Comandante, não é nada, apenas nosso reflexo no espelho. Ah, ok. Está bem. Não consigo dormir nesse maldito colchão. Duro demais. Devo dizer que, via de regra, Fidel levava nas viagens para o exterior a própria cama, grande e de madeira, que enviávamos de Havana para o local de destino, sempre tomando cuidado de, depois de montada, colocar as pantufas do lado direito. Mas, por uma razão que esqueci, a cama tinha ficado em Cuba. Não se preocupe, comandante. Vou tentar encontrar um colchão menos duro. Então vou com você, ele respondeu. E lá estava eu, partindo numa expedição noturna com Fidel, de pijama azul celeste e em estado de embriaguez, em busca de uma cama nova. Como o mais simples era pegar o meu próprio colchão, fomos até o meu quarto e o carregamos nas costas. De volta ao corredor, surpreendi-me dando ordens para o comandante da revolução. Cuidado! Para a direita! Ai, não! Esquerda! E agora na vertical, para passarmos pela porta. Se é verdade que os norte-coreanos filmam e gravam tudo, então há uma sequência antológica, digna de Charlie Chaplin, guardada em algum canto dos arquivos secretos de Pyongyang. De volta ao quarto, Fidel me fez ficar ao seu lado por 1 hora para conversar, sabendo que numa conversa com ele é o único a falar, e compartilhar suas impressões da viagem. A disciplina dos coreanos é impressionante, ele disse admirado, sem cogitar que a população era adestrada a golpes de cacetete. Teria ele percebido o sofrimento dos coreanos? É provável que não, pois Fidel, que é um ser extremamente autocentrado, não estava em condições de se colocar no lugar dos outros, nem de compreender as emoções alheias. Em vez disso, mencionou a estátua gigante de Kim Il-sung, que tinha lhe causado forte impressão,
assim como a todos os membros da delegação cubana. Além desse aspecto externo das coisas, não creio que Fidel tenha ficado particularmente admirado com o sistema coreano ou com Kim. Não fez nenhuma alusão, por exemplo, a seu modelo econômico, do qual nada havia, de fato, a aprender. Era certo que El Comandante estimava Kim Il-sung por seus feitos de armas e de resistência durante a ocupação japonesa nos anos 1930. Era certo que respeitava a maneira como ele chegara ao poder e, melhor que ninguém, sabia que o grande líder norte-coreano estava solidamente assentado sobre ele. Mas, conhecendo meu ex-patrão, estou convencido de que julgava insensato o delirante culto à personalidade praticado na Coreia do Norte. Existe um culto à personalidade de Fidel Castro em Cuba, ao contrário do que afirmam totalmente seus admiradores, mas em proporções muito menores e sob formas mais sutis e discretas. Não há estátuas e retratos gigantes nas ruas, apenas painéis com pensamentos do líder máximo na beira das estradas. Isso sem mencionar suas fotografias distribuídas por todas as casas, que permitem verificar o grau de engajamento e adesão aos ideais revolucionários. No fim das contas, Fidel tinha perfeita consciência de que dominava política e intelectualmente seu homólogo coreano, pois era evidente que, para além de suas fronteiras, ninguém seguia o impraticável Kim Il-sung. A influência de Fidel, pelo contrário, era extraordinária, não apenas na América Latina, como no resto do mundo. Mais tarde, em setembro daquele ano de 1986, meu caminho, ou melhor, o de Fidel, cruzou com o de outro ditador, Muammar al-Gaddafi. Estávamos em Harare, capital do Zimbábue, onde acontecia a oitava cúpula do movimento dos não alinhados. O clima do encontro era tenso, por causa de divisões no seio da organização, mas também pelo contexto regional altamente inflamável. A poucas centenas de quilômetros do Zimbábue independente havia pouco, em 1980, a guerra civil devastava Angola, onde o governo marxista, apoiado por 30.000 soldados cubanos, repelia os ataques dos rebeldes pró-ocidentais sustentados pelo regime racista da África do Sul. Eu tinha desembarcado em Harare 3 semanas antes de Fidel, acompanhado de toda a equipe de precursores e batedores encarregados de preparar a vinda do comandante. Dirigida pelo ministro do Interior, José Abrantes, a equipe avançada, contava com mais 3 guarda-costas, um médico da equipe pessoal de Fidel, um logístico, encarregado dos transportes, um especialista da técnica e um membro do protocolo. Cabia a mim resolver todas as questões ligadas à segurança, encontrar alojamentos seguros, verificar os itinerários utilizados por Fidel e avaliar as eventuais falhas da organização prevista pelas autoridades do Zimbábue. Ora, assim que coloquei os pés na capital,
ouvi um boato inquietante. Um comando sul-africano estaria a caminho do Zimbábue para matar Fidel Castro. A avançada imediatamente se pôs em alerta vermelho, o que significava, por exemplo, virar os MiG cubanos estacionados em Angola na direção de Harare durante todo o período da cúpula. Outra consequência imediata. Havana decidiu reforçar a escolta, que seria excepcionalmente equipada para a viagem de Fidel. Além da habitual guarda imediata, de 30 guarda-costas, foram enviados reforços das tropas especiais, atiradores de elite e especialistas em explosivos. Ao todo, 100 soldados a mais. A viagem a Harare ficou para os anais da escolta. Nunca tantos militares foram mobilizados para uma viagem ao exterior. Em Harare, a elegante capital que tinha sido uma das joias da colonização britânica na África, minha primeira decisão foi a de passar um pente fino na nossa representação diplomática. E ali, no gabinete do embaixador, bingo! Entre duas vigas, achei um microfone dissimulado no teto falso, que mandei serrar imediatamente e enviar para Havana para análises. Mais tarde, percebi que o dispositivo tinha sido instalado ali por nossos próprios serviços, fosse para espionar o embaixador ou para verificar minha competência. Assim, a ideia de colocar Fidel para dormir na embaixada logo foi deixada de lado, pois era arriscada demais. Com a maleta de dinheiro que me fora confiada e que continha 250 mil dólares em espécie, parti em busca de uma hospedagem segura para El Comandante. Encontrei um casarão térreo adequado, que serve hoje de residência para o embaixador cubano no Zimbábue. Comprei-o e mandei reformá-lo completo, com operários enviados especialmente de Cuba, que consertaram o teto, pintaram as paredes, reforçaram o gradil e cavaram um abrigo antiaéreo de 10 metros de profundidade, caso os sul-africanos tivessem a má ideia de bombardear a casa do líder máximo. Seguindo as indicações do chefe da técnica, também foram feitas obras de isolamento acústico, para que ninguém pudesse, de fora, espionar as conversas de Fidel com microfones canhão, capazes de atravessar as paredes. Isso não foi tudo. Comprei mais 2 casas, posteriormente revendidas, na vizinhança, para hospedar o ministro do Interior, José Abrantes, e o diplomata Carlos Rafael Rodrigues. Além disso, nossos operários construíram, no pátio de uma dessas residências, 2 alojamentos pré-fabricados para receber os militares, que seriam instalados em beliches. Por fim, o oficial da logística partiu em missão à Zâmbia para comprar os carros que nos faltavam: um Mercedes para Fidel e 4 Toyota modelo Cressida para a escolta. Orçamento total da operação para os 5 dias de estada do dirigente cubano: mais de 2 milhões de dólares. Finalmente estávamos prontos para o início da 8ª cúpula do Movimento dos Não Alinhados,
com a presença do zimbabuano Robert Mugabe, do iraniano Ali Khamenei, do indiano Rajiv Gandhi, do nicaragüense Daniel Ortega, do líbio Gaddafi e de dezenas de outros chefes de delegações africanas, árabes, asiáticas. Primeira constatação: os responsáveis pelo protocolo do país sede não tinham organizado bem as coisas. Apesar de os chefes de Estado terem inicialmente recebido autorização para avançar até a entrada do Hotel Sheraton com seus guarda-costas pessoais, estes eram bloqueados a 50 metros dali. O circo pegou fogo. Iniciou-se uma briga entre os homens da segurança zimbabuana e as famosas Amazonas de Gaddafi. A guarda exclusivamente feminina do líder líbio, que trouxera no avião especial uma limusine Lincoln blindada e verde, cor do Islã, uma tenda e 2 camelos. Espetáculo surrealista e grotesco, pois as Amazonas líbias tinham uma técnica de combate muito particular. Giravam 360 graus e, graças à força centrífuga, finalizavam o giro com uma bufetada na cara dos adversários. Outra surpresa: as vagas de estacionamento designadas para o nosso cortejo automotor ficavam exatamente entre as delegações do Irã e do Iraque. Ora, os dois países estavam em guerra havia 6 anos. Ou seja, quando os guarda-costas e os motoristas dos dois países se aproximavam uns dos outros, eles se insultavam e cuspiam no rosto uns dos outros. Precisávamos usar todo o nosso tato para acalmar iranianos e árabes. Para isso, nos dividimos em 2 grupos, a fim de fazer amizade com ambos os lados, cuidando para trocar de posição a cada meio turno. Uma das falhas da organização nos beneficiou. Desde o início, notamos que o Hotel Sheraton, onde a conferência se desenrolava, estava desprovido de detector de metais. Aproveitamos para introduzir, numa flagrante violação do regulamento, uma pistola Browning 9mm escondida numa maleta de documentos carregada pelo chefe da escolta de Fidel, único autorizado a acompanhar El Comandante ao interior da sala das sessões plenárias. Ninguém nunca soube que Fidel Castro tinha uma arma de fogo ao alcance da mão. Ainda hoje, acredito que aquela tenha sido uma boa ideia. Afinal de contas, Indira Gandhi, a quem Fidel prestou homenagem em seu discurso, não tinha sido assassinada a queima-roupa 2 anos antes? O coronel Gaddafi, que, ao lado de Fidel, era a outra estrela do encontro, fez um discurso virulento e provocativo contra o planeta inteiro, inclusive contra o movimento dos não alinhados, que acusou de hipócrita em virtude da moderação de suas tomadas de posição diante dos Estados Unidos. O beduíno incontrolável exigiu que todos o seguissem em sua cruzada contra Washington, cuja aeronáutica havia bombardeado a Líbia 5 meses antes, em abril de 1986.
Ele exigiu uma votação imediata, mas nenhum diplomata estava disposto a seguir as injunções de um irresponsável como ele. Então, o insensato Gaddafi, que de quebra também tinha criticado a União Soviética, bateu à porta, jurou nunca mais voltar e se retirou para sua tenda beduína plantada em um belo jardim ensolarado. Fidel, que tinha uma incontestável experiência política, sempre considerou o movimento dos não alinhados com a maior seriedade, pois era, de fato, uma das principais tribunas de onde ele podia se dirigir ao resto do mundo. Consequentemente, para ele era decisivo preservar tanto sua unidade quanto sua credibilidade. El Comandante decidiu assim ir visitar Gaddafi para tentar acalmá-lo e incitá-lo a voltar atrás em sua decisão, aceitando reintegrar as sessões plenárias. O coronel líbio nos fez entrar em seu jardim e, depois de saudar Fidel, postou-se na minha frente, a 30 centímetros de meu rosto, imóvel, e me desafiou com seu olhar demente por 15 longos segundos, como se quisesse me expulsar dali. Para mostrar a ele o que os cubanos tinham no meio das pernas, não me deixei intimidar e o encarei sem piscar, cerrando os dentes. Fixar alguém nos olhos sem piscar por 15 segundos sempre constitui uma provação. Mas diante de um fanático como aquele, foi francamente interminável. Tive a impressão de que aquilo durou 2 horas, até que ele parou com a encenação, bem na hora em que eu estava prestes a desviar o meu olhar do seu. Depois disso, Fidel entrou na tenda com seu intérprete de árabe e, no mesmo instante, vi passar um sujeito que se parecia muitíssimo com Gaddafi, um sósia. Eu não conseguia acreditar. De fato, também utilizávamos um duplo de Fidel Castro, mas era necessário maquiá-lo e, ainda assim, ele tinha que ser visto de longe. Ali vi um autêntico sósia. Fidel conversou por 40 minutos, explicando ao guia da Jamahiriya a que ponto sua presença era necessária para o bom desenrolar do encontro. No fim, o líbio aceitou voltar ao Sheraton, mas apenas para ouvir o discurso do colega cubano. Mais uma vez Fidel chegou a seus fins. Na mesma tarde, o coronel do deserto reapareceu para ouvir o cubano declarar: enquanto o apartheid for mantido na África do Sul, Cuba manterá suas tropas em Angola. Depois, Gaddafi partiu novamente em seu Lincoln com suas Amazonas, para reencontrar seus camelos e sua tenda. Ao vê-lo se afastar, pensei comigo mesmo que ele era o maior maluco que tinha visto na vida. Fidel tampouco o tinha em grande estima. Creio que Gaddafi o decepcionou muito. Por algum tempo, El Comandante chegou a pensar que o coronel líbio se tornaria um líder revolucionário capaz de levar consigo uma parte do mundo árabe. Mas logo percebeu que, apesar de seus enormes estoques financeiros, proporcionados pelo petróleo, o sujeito era incapaz de um discurso coerente. Para nós, Fidel dizia: é um excêntrico,
adora o exibicionismo, uma maneira educada de dizer que era completamente desequilibrado, impulsivo, imprevisível e inconsciente. O contrário do ditador Fidel Castro. Em suma, a respeito de quem se pode dizer tudo, menos que seja intelectualmente medíocre como aqueles tiranos de opereta chamados Muhammad al-Gaddafi e Kim Il-sung.